Mas enfim, mas aqui em São Paulo é um problema concreto. O que significa combater perdas? Em Tóquio caiu muito depois da guerra e depois lentamente. É difícil combater perdas, muito difícil. É muito caro, muito caro. Aqui, só uma mancha da região metropolitana, onde em vermelho tem as tubulações com mais de 50 anos de idade. Se nós tivéssemos dinheiro sobrando na Sabesp, nós trocaríamos todas as redes com mais de 50 anos de idade. Por que razão? Porque elas não rendem nada, quer dizer, uma tubulação com mais de 50 anos tem a sua vida, já esgotou a sua vida útil. Então ela está totalmente depreciada. Esse equipamento está totalmente depreciado. Ele não entra no cálculo tarifário, não rende nada para o acionista. E só causa custo, porque tende, embora nem tudo, tende a vazar mais do que as novas. Então, estaríamos trocando se tivesse recurso. 16% da rede do centro de São Paulo tem mais de 50 anos. Vaza. Né? Mas eu vou pular isso. Aqui está o índice de crescimento do vazamento. Estamos hoje, em termos de gestão de dinheiro, vou pular isso. O Água é Legal é um programa que eu gostaria de falar, mas não fica assistindo a debates, que é como levar água, estamos levando água para as populações carentes, que elas têm esse tipo de sistema de abastecimento, que fica vazando, é um risco à saúde, é tudo errado, e não pagam, quer dizer, é um perde-perde, eles não pagam, a Sabesp perde, e não pagam nada. E gastam um monte de água, porque fica vazando, as torneiras abertas, etc. Nós estamos substituindo isso por um sistema em que nós não fazemos diretamente. Nós contratamos uma pequena empresa local, com gente local, e que vai lá e faz um sistema de abastecimento de água não convencional. As tubulações ficam presas na parede, o que não tem projeto prévio do executivo, que tem o as-built, depois fica pronto, georreferenciado, com hidrômetros e a comunidade desenvolvendo. Nós estamos querendo regularizar nos próximos 2 anos 120 mil famílias que têm esse tipo de serviço. Esse programa é o meu preferido. Os desafios que nós sabemos também é esse tipo de coisa, né? Trocar, está lá a moça consertando a tubulação dela e quebrando as demais. Isso é altamente ineficaz. Como passar uma tubulação de esgoto, uma rede coletora de esgoto aí, isso necessita de colaboração da prefeitura. A Sabesp não pode fazer sozinha, tem que ter uma. Para isso, nós passamos 300 a 400 milhões de reais por ano para a prefeitura para fazer isso. Ok. Aqui, então, o próximo tema é tarifa. E aí eu vou falar rapidamente para poder ter assuntos para debater aqui. A tarifa de água de São Paulo é uma das menores, é muito baixa comparada com outras cidades do mundo. Né? Aí tá isso aqui não é Sabesp que fez, tem aqui a referência, é Global Water Intelligence, de 2015. Essa tarifa é em dólar. Né? E é difícil comparar, porque algumas tarifas são dadas com impostos, assim, é difícil fazer essa comparação. Usamos aqui foi feito pelo Global Water Intelligence. Aí você pode dizer, poxa, mas não interessa, você está comparando com Copenhague, com Toronto, são cidades que a população é rica e pode pagar. Interessa mesmo qual é a proporção da conta de água, da receita, enfim, da renda média do cidadão. Então, uma maneira de fazer isso, que os economistas aí conhecem, é usar a taxa de câmbio do Big Mac. Né? Quer dizer, quantos Big Macs são necessários para pagar a conta de água, coisa assim. E aí fizemos de tal maneira que um seja São Paulo. Quer dizer, ou seja, em Big Macs, um seja São Paulo. E aí tem a comparação. Bogotá mais caro, Montevidéu mais caro, Madrid, aí vai todos, até chegar a Melbourne. Então, mesmo em termos de renda per capita média, São Paulo é muito barato. Por que isso é importante? Isso quer dizer o seguinte, foi uma pergunta também me feita, que significa que em São Paulo, a população, em média, teria capacidade, sim, de pagar o que é necessário para nós ficarmos civilizados. Não é verdade isso em todo o Brasil. Se for no interior do Piauí, isso não será verdade. O investimento, por que isso? Porque nós já fizemos muito investimento, porque a área muita coisa já foi feita, e a área é muito concentrada. Nós temos grande concentração demográfica, então é mais barato, temos um efeito de escala favorável. Prestar serviço de água numa cidade que a Sabesp serve, no interior de São Paulo, é muito mais caro, porque você tem que estender muitas tubulações, muitos quilômetros de tubulação para atender pouca gente. Quando você tem 100 metros, atende um prédio, você atende um monte de gente. Então, isso é bom. Então, nós podemos
ser civilizados. Interior do Piauí, que é espalhado, que é mais caro, o investimento não foi feito, não sei, não fiz a conta, mas provavelmente não será tão fácil. Aqui uma comparação do que é a conta de água para 15 metros cúbicos, 50 metros cúbicos, 100 metros cúbicos, de água e esgoto, que é separado, das cidades de Paris, Nova York e São Paulo, mais uma vez demonstrando quem 15 metros cúbicos, quem consome 15 metros cúbicos, São Paulo paga, nessa época, eu já não sei mais quando era isso, mas $17. Uma ordem de grandeza está certo, o valor exato não deve ser. Em Nova York, 52, 3 vezes, e em Paris mais ainda, 62, para 15 metros cúbicos, que é um consumo até maior do que o tipo. A moda de consumo em São Paulo é 11 metros cúbicos por família. Tá? Bom, se nós compararmos com o resto do Brasil, também, quer dizer, mais barato que São Paulo tem Caema, que eu acho que é Maranhão, não sei. Enfim, são poucas. As principais, vamos dizer, parecidas com a Sabesp, seria a SEDAI, no Rio de Janeiro, seria a Sanepar, no Paraná, que é muito maior. Seria uma maneira mais fácil de mostrar é o seguinte: um cidadão, uma família, que tem um consumo de 10 metros cúbicos de água em Campinas, para ficar aqui perto, paga R$ 71. Aqui em São Paulo paga 45. Então, a tarifa é baixa. Isso também é uma boa notícia. Isso quer dizer que seria possível, com maior tarifa, acelerar, fazer mais, né? Fazer mais rápido. Em termos de investimento, a Sabesp é muito grande, é uma das maiores empresas do mundo. Em termos de investimentos, comparado com as outras empresas do Brasil, a Sabesp dá um banho. Mesmo com essa tarifa mais baixa, o principal investimento feito em saneamento do país é feito de longe, feito pela Sabesp. Cerca de 1/3 do investimento do país é a Sabesp sozinha, que está lá em vermelho. Essas são as fontes de informações para essa comparação de tarifas. E aqui eu termino, peço desculpas por ter extrapolado 5 minutos. Ok? Muito obrigado, então. Bom, a gente vai dar sequência então, em função aí dos apagões, e parece que a cidade inteira está sofrendo, em alguns lugares mais que outros, mas enfim, eu não vou falar muito, até para a gente já tocar e não atrasar muito o final. A próxima palestra é sobre a tarifa como instrumento para universalização do acesso e conservação dos mananciais, e aí na sequência a gente já vai fazer o debate. Bom, boa tarde, bom dia, né? Bom dia a todos. É tão longo, no bom sentido, que parece o dia todo de rendimento aí, esses debates todos que já ocorreram. Agradeço muito o convite, acho essa iniciativa extremamente importante e espero que eu possa acrescentar algumas informações que sejam úteis ao debate. Eu acho que a apresentação de todos aqui foi muito esclarecedora em vários aspectos, mas eu queria chamar a atenção da apresentação do Kelman, que foi bastante surpreendente no bom sentido, né? Surpreendente porque ele começou a apresentação dele falando de mananciais, né? Que é como eu diria assim, digamos, uma inflexão importante, muito importante, tratando-se do presidente Sabesp. Quer dizer, o presidente Sabesp abrir a sua apresentação falando de uma questão que eu considero estratégica e extremamente problemática, e mostrando um compromisso com esse tema, é muito importante, realmente muito importante. E, de certa forma, ele também abriu, e falou longamente de Nova York. Então, parte da minha abordagem ele já abordou, o que me permite explorar outros pontos da minha fala. Mas, então, a minha ideia é fazer uma reflexão com vocês nessas três aspectos. A primeira parte é o que eu chamo de alpobviedade do que não é refletido nos índices, né? Segundo, os investimentos mananciais no Brasil e no mundo, diretos e indiretos. Um debate para além da tarifa, porque embora o meu tema seja a questão da tarifa, o meu propósito aqui é questionar. Eu acho que a tarifa é um instrumento importante, mas
não deve ser tratado isoladamente apenas como um único instrumento. E algumas observações finais. Então, o que é a questão da obviedade? Eu acho que embora o Kelman tenha aberto a fala dele e tenha reforçado que... Eu vou precisar de uma água que eu estou com... embora ele tenha aberto falando dos mananciais, na realidade a questão dos mananciais tem sido relegado a 15º plano na questão da gestão do saneamento, do abastecimento do saneamento. Nós sabemos que os mananciais em todo o país, em São Paulo inclusive, vêm sofrendo um processo extremamente acelerado de ocupação e degradação. Isso não é novidade para ninguém. Todos os veículos de imprensa mostram isso quase que diariamente. Nós mesmos, no IDS, temos trabalhado essa informação, mostrando que há uma completa desconexão entre a água na torneira e a fonte natural da água. É como se o serviço de saneamento incluísse apenas o tratamento da água para distribuir e desconsiderasse as fontes naturais de água. Para ter uma ideia da relevância e da desconexão, depois de anos de discussão e de debates, nós conseguimos finalmente, pela primeira vez, incluir numa outorga a obrigação do outorgado em cuidar do manancial, que foi agora no Cantareira. A última outorga agora concedida no Cantareira esse ano traz uma novidade, que é a responsabilização da Sabesp, no caso, em relação à conservação do Cantareira. Isso foi uma coisa extremamente importante e nunca tinha ocorrido, e não há nenhuma outra outorga no país, em São Paulo, no Brasil, que crie esse tipo de condicionante. O segundo ponto, que atualmente a tarifa é considerada a principal fonte de recursos. Por que eu estou dizendo que isso é uma obviedade que não se traduz nos índices? Porque, na realidade, se você considerar que todo esse trabalho hercúleo que a Sabesp está fazendo, terá que fazer ainda mais, como ele foi bem demonstrado pelo Kelman. Extrapolando isso para o Brasil inteiro, imagine essa situação da Sabesp. Claro que a região metropolitana de São Paulo, onde a Sabesp atua, no todo o estado, mas na região metropolitana, ela atua em quase todos os municípios, alguns municípios estão fora do sistema da Sabesp, como aqui já foi explicitado. Se para fazer esse trabalho os investimentos são da monta que ele coloca, imagine em todo o país, em situações inclusive onde não foram feitos os investimentos prévios necessários e são regiões que estão em estágio muito anterior, que está inclusive em São Paulo. Então, eu vou discutir um pouco essa questão da tarifa na sequência, mas embora a tarifa seja um instrumento fundamental, na minha opinião, ela não pode ser usada um único instrumento. Para dispor os corpos d'água, é necessário um conjunto de iniciativas. E esses conjuntos de iniciativas, eles incluem uma ação integrada, que extrapola a questão do controle do desmatamento nos mananciais e passa pela questão do saneamento, tratamento, a manutenção da qualidade da água, e passa também pela gestão da demanda. Os mananciais, eles têm uma capacidade definida de recarga. A água, ela está definida, Você varia no tempo, de acordo com a qualidade do manancial, mas existe uma quantidade de água disponível a ser utilizada. Então, essa equação do uso da água deve conter todas as medidas necessárias a conservá-la de um lado e a compatibilizar dentro das possibilidades a disponibilidade e o consumo. Portanto, exige medidas de racionalização, de uso, de conservação do uso, de economia do uso. Agora, o fato é que quando nós analisamos a realidade atual, a tarifa, ela não considera esses aspectos. A
tarifa, ela considera os aspectos de investimentos no tratamento, na distribuição, na coleta e no tratamento. Tratamento da água pré-distribuição, distribuição, coleta de esgoto e tratamento de esgoto pós-coleta. Isso é que a tarifa trabalha. E, nesse sentido, do nosso ponto de vista, a tarifa deveria ser muito mais ampla do que isso. Ela deveria considerar os outros elementos necessários a viabilizar a gestão sustentável do sistema. Né? E a realidade que nós estamos vivendo, né, é que, embora a gente tenha algumas soluções avançando, como foi bem demonstrado aqui, a situação das águas está piorando cada vez mais. O Atlas de Saneamento, o Atlas de Esgoto, que a Ana acaba de lançar, não vou repetir aqui, todo mundo sabe, mostra o dramático e progressivo quadro de problema que nós enfrentamos no Brasil todo. O problema do saneamento no Brasil é dramático, né? E não vem melhorando. Né? Se a gente pegar só o caso da cidade de São Paulo, por exemplo, embora todo o esforço está sendo feito e é reconhecido que o esforço está sendo feito, a realidade é o seguinte: a linha de investimentos, né, e de crescimento do serviço está praticamente estagnado ao longo do tempo. Né? E quando você retira, quando você considera a quantidade de esgoto, você pega o que a Sabesp coleta, ela trata parte desse esgoto, portanto, a parte que a Sabesp não trata, ela, tá certo, deixa no sistema hídrico. Né? Você coleta, ainda não trata todo o esgoto que coleta, portanto, deixa no sistema hídrico. E tem a parte que ela não coleta. Se você somar a parte que a Sabesp não coleta com a parte que ela coleta, mas não trata, nós estamos despejando por dia 655 milhões de litros de esgoto no sistema hídrico de São Paulo. Apesar de toda a evolução do quadro. Esse é o número. Né? A não ser que o Kelmo depois demonstre que esse não é o número. Mas não esse, é o número. Bom, esse é o número. Tá certo? Isso É maior, é maior. Não pode ser maior. Considerando 85% da água, considerando 85% da água distribuída se converte em esgoto. Tá certo? Mas se for maior, não nos conte, vai nos desanimar ainda mais. Você permite que eu faça só uma observação? Claro. É o seguinte, primeiro, são duas equipes. Não é 85%, é da ordem de 60%. Agora, não é só São Paulo, o município de São Paulo, é Claro, toda a região metropolitana. claro, Então, claro. o problema é muito maior do que esse. A quantidade de esgoto lançado é muito maior do que essa Tá certo. que tem em outras cidades. Quando a gente olha a questão das perdas, né, o Kelman colocou aqui já a questão da perda, e eu discordo de que a perda só vale a pena ser combatida onde ela é economicamente viável ou é uma questão econômica. Eu não acho que é apenas uma questão econômica. Ele ainda disse, não é uma questão ética. Eu já acho que é uma questão ética também. Quer dizer, o uso da água e o uso racional, com combate de perda é uma questão importante. Mas olhando aqui no caso de São Paulo, houve uma redução da perda nos últimos anos, que a gente sabe que está associado fundamentalmente à redução da pressão no sistema de distribuição, que foi uma medida adotada para o enfrentamento da crise hídrica. Mas mesmo assim, nós estamos falando de uma perda por ligação de 156 litros por ligação dia. Nós estamos falando de uma perda extremamente alta da água que é coletada de um manancial com baixa capacidade de recarga, situado nas cabeceiras, próximas às nascentes. Nós somos diferentes, o São Paulo não está próximo à foz dos rios, né? São Paulo está nas nascentes. Então, você tem uma disponibilidade hídrica naturalmente menor e nós temos esse grau de perda. Né? Agora, o que acontece? Quando se fala em segurança hídrica, né, que é a grande meta, eu acho que todos nós estamos preocupados com a questão da segurança hídrica, ela está diretamente relacionada à produção dos mananciais e à gestão da oferta e demanda. Portanto, não se trata apenas do aumento da oferta. Por isso, essa discussão entre esta solução em que você busca a água cada vez mais longe
Calma mostrou o caso de Nova York, por exemplo, onde se busca água, na realidade, na média 200 km, você falou 180, mas na média 200 km Nova York puxa água. Você tem uma questão que, cada vez que nós somos obrigados a buscar água mais longe, nós estamos criando conflito pela própria água, porque a água, na realidade, nós não estamos no São Paulo, a região metropolitana, não está isolada não pode buscar água onde ela quer, né? Porque além de você ter um custo altíssimo para buscar água, você está criando conflito com outras regiões pela demanda de água. Então você tem um problema que não se soluciona simplesmente buscando água mais longe. A solução, evidentemente, passa pelo gerenciamento adequado das fontes de água disponíveis em regiões mais próximas. No caso aqui da macrometrópole de São Paulo, isso é evidente. Nós temos 7 sistemas de abastecimento de água, de fornecimento de água, na região da macrometrópole. Nós temos 50 milhões de pessoas, tá certo? Existe uma concentração, existem conurbações urbanas e zonas de alta concentração urbana em toda essa região. Então, nós temos uma limitação natural pela retirada dessa água. E a situação dos mananciais, né? Ela, na realidade, é uma situação bastante complicada. Esse é um estudo que foi feito pelo IDS, junto com a Poli, na USP, pelo Laboratório de Geoprocessamento, que buscou mostrar, depois, analisando o conjunto dos 7 sistemas de abastecimento, analisando a situação de uso do solo de cada sistema, cruzando isso com o que a gente chama de fragilidade natural das microbacias que compõem cada um desses sistemas, o estudo identificou um conjunto de áreas que estão hoje ainda conservadas, ainda não foram alteradas de forma radical o uso do solo, e que, portanto, mereceriam investimentos de conservação para manutenção no longo prazo, e outras áreas que já foram alteradas, mas se constituem microbacias de altíssima importância para manter ou para recuperar a capacidade de recarga do manancial e que precisariam ser restauradas. Então, observe que foi identificado que 27% das áreas dos sistemas da macrometrópole estão conservados e precisam se manter conservados sob o critério da sua importância direta na manutenção da capacidade de recarga dos mananciais. E 24% precisariam de ações imediatas de recuperação, também sob o critério da manutenção da capacidade de recarga dos mananciais. Então, nós não estamos falando de uma coisa absurda. Nós não estamos falando de números absurdos. Nós estamos falando de um número razoável, sendo que ali são medidas de conservação, são muito mais baratas, mas são necessárias e também custam. E aqui medidas de recuperação que são mais caras, né, e necessárias. Então, o quadro que nós estamos vivendo é esse. Quer dizer, nós temos uma política que não faz, do nosso ponto de vista, a gestão do sistema de forma integrada, tá certo? Não cuida dos diferentes aspectos ligados à garantia da segurança hídrica e, ao mesmo tempo, nós temos aí mananciais avançando no processo de degradação. Agora, existem outros mecanismos, né, de financiamento, né? Os mananciais, por exemplo, eles já são objeto, estão incorporados, inclusive em tarifa, né, em outras cidades, né? Nós temos soluções interessantes em Juiz de Fora, na Copasa de Minas Gerais, Botucatu, Camboriú, para citar casos brasileiros, né, onde já foram incluídos, por exemplo, em Juiz de Fora, já tem um envolvimento direto na identificação de áreas prioritárias e desde 2016, 1,25% da receita é destinado à produção dos mananciais. Então já tem uma vinculação direta, né? Na Copasa, a empresa já é proprietária de 14 áreas de produção ambiental, são 23 mil hectares. Isso é recente, né? Feito agora recentemente, né? E na revisão tarifária de 2017, prevê uma série de incentivos, ou seja, existem gatilhos
na tarifa para para a distribuidora de água, a operadora do sistema, onde ela é beneficiada, ela tem bônus por redução de perda, ela tem bônus pelo volume de esgoto, pelo aumento do volume de esgoto que chega na estação, ela tem bônus para o aumento do esgoto tratado, da qualidade do esgoto tratado, ou seja, tem uma equação que vai incluindo na tarifa um conjunto de elementos que vão estimulando pesos e contrapesos, onde ela tem bônus no aumento da eficiência e ônus na perda de eficiência, né? Isso tudo resulta em valores na tarifa. Então, é um outro exemplo. Eu não vou citar todos aqui, mas tem vários casos. E também eu vou pular os casos de Nova York e Munique, porque o mais importante de Nova York, que a Elma já falou bastante dele, aqui inclusive é o mapa do sistema, mostrando a distância do abastecimento, mas eu vou pular. Então, o que acontece? Já indo para uma conclusão para a gente poder debater com o Kelmo, né? A tarifa é um elemento importantíssimo para financiar o sistema? É um elemento importantíssimo para financiar o sistema. Nós temos margem para discutir com a sociedade aumento de tarifa? Sim, nós temos margem para discutir com a sociedade aumento de tarifa, né? Não há dúvida. Mas o problema é que esta discussão e os limites desse processo estão na compreensão do sistema como um todo. Primeiro, né, nós temos que rediscutir a questão dos investimentos públicos no sistema. Eu tenho ouvido isso direto. Outro dia estive lá numa conversa muito boa com o ex-presidente da Sabesp, o Gessner. Tem que ser a tarifa. Hoje aqui tem que ser a tarifa. Para o Kelman, tem que ser a tarifa, né? Por que isso? Por que tem que ser a tarifa? Porque o governo federal está quebrado, o governo do estado não tem dinheiro, o governo não tem dinheiro. Bom, mas veja bem, existe uma questão que tem que ser debatida com a sociedade. Dinheiro tem sim, claro que tem dinheiro. Isso é uma questão de prioridade. Saneamento básico é um direito garantido pela Constituição Federal, Constituição brasileira, e depois desceu para as constituições estaduais. E está na lei dos municípios, dos grandes municípios. Portanto, é um direito, né? O Plano Nacional, a Política Nacional de Saneamento, 2007, garantiu o princípio da universalização. E o Plano Nacional de Saneamento, 2013, estabeleceu que a meta da universalização no Brasil seria 2033. O Kelman acabou de mostrar aqui que em 2030 nós vamos estar tratando estará perto da universalização em São Paulo, né? Imagine no resto do Brasil como nós estamos. Agora, o que acontece? É um direito constitucional, é um direito humano pelas Nações Unidas, o país signatário é obrigado a disponibilizar os recursos orçamentários para os investimentos necessários. Agora, o que está acontecendo, né? Ao longo dos anos? Os investimentos têm sido extremamente baixos, né? Com quedas de estabilização. Mas, aqui, que eu acho que é o mais interessante, quando a gente analisa os investimentos da União em esgotamento sanitário, né? Em saneamento, desculpa, observe, são investimentos decrescentes, né? Eles saíram de patamar de 4 bi em 2012, e nós chegamos ao patamar de 1 bi 200 em 2016, 2 bi em 2017 e até agora, e projetado 600 milhões para 2018. Né? O Kelman disse que a Sabesp não recebe um centavo do governo federal. Mas a Sabesp não recebe um centavo, mas paga muito dinheiro para o sistema. Então existe uma contradição que você tem com a sociedade. Bom, tudo bem, estão me dizendo, eu sou o cidadão, estão me dizendo o seguinte, olha, não tem dinheiro do governo federal, não tem dinheiro de ninguém, certo? Então eu vou ser obrigado a pagar todo o serviço? Questionável. Mas se eu disser o seguinte, olha, além de pagar por todo o serviço, você vai destinar 2,5 bilhões por ano para o governo federal fazer outras coisas. Então veja bem, eu vou pagar pelo serviço, todo o serviço, porque o governo federal não vai dar nada. Mas parte do que eu pagar irá, através de imposto de renda
e contribuição social para o governo federal aplicar em outras atividades. Portanto, existe uma desconexão absurda, fora piscofins, etc. Então, nós estamos falando de um sistema que o governo não investe nada, mas retira valores significativos do próprio sistema para investimentos em outras áreas. Ah, mas são meritórias? Bom, são meritórias, mas o saneamento básico é um direito humano, é um direito constitucional. Então, nós poderíamos concordar que a tarifa seria o único sistema, talvez, num debate com a sociedade, estou falando de um debate com a sociedade, se nós garantíssemos, pelo menos, que todo recurso que a sociedade paga fica no sistema. Se todo o recurso que nós investimos permanece, pelo menos até a universalização. Veja bem, se eu tivesse mantido esses 10 bilhões no sistema nos últimos 7 anos, de imposto de renda e contribuição social apenas, não estou falando de outros impostos, fora os outros, né? Mas certamente a Sabesp teria se beneficiado um pouco da sua capacidade de investimento. Então, eu acho que nós precisamos acabar com essa história de que a tarifa é a única solução. A solução é a abertura do sistema, a solução é o debate com a sociedade. Porque somente o debate, o esclarecimento e a abertura dos números, dos dados, permitirá que haja uma efetiva participação da sociedade. A sociedade precisa trabalhar a tarifa não como um ônus, mas como um contrato. Eu vou pagar mais, mas, por outro lado, todo o recurso vai ficar no sistema, as metas são A, B, C e D, haverá controle social, se a empresa não cumprir, será penalizada. Nós vamos abrir a caixa preta, né? Senão não há solução. Eu já vou para as finais aqui, dizendo que, com relação aos mananciais, nós estamos falando, no meu ponto de vista, de muito pouco dinheiro, né? Se nós pegarmos os dados que nós coletamos e as oportunidades que nós temos, nós podemos ver, por exemplo, que São Paulo poderia dar um salto de qualidade na conservação dos seus mananciais na macrometrópole, né? São 7 sistemas, com recursos, com investimentos muito baixos. Esse dinheiro que o governo pegou de imposto de renda e contribuição social, daria para fazer 4 vezes a recuperação, por exemplo, dos mananciais da macrometrópole. Olha só, segundo os dados que nós desenvolvemos com a Poli, e usando os dados do Instituto Escolha, homenageando aqui o INSPER e o Instituto Escolha, que aqui está sediado, na Cátedra de Meio Ambiente e Economia e Meio Ambiente, tem um estudo do Instituto Escolha que precificou a recuperação, o investimento necessário à recuperação da Mata Atlântica e da Amazônia. E pegando os dados de Mata Atlântica, nós verificamos que o custo para recuperar aqueles 24% que nós citamos ali está entre 1 bilhão e 400 e 2 bilhões e 400 aproximadamente, né? Segundo os dados do Escolha. Então, nós estamos falando de um recurso que é uma fração daquilo que foi recolhido pelo próprio governo como imposto. E, finalmente, nós temos esse elenco de possibilidades, né? Nós temos o Código Florestal, que obriga ao cadastro ambiental rural e aos planos de recuperação ambiental. Os proprietários terão que fazer. Ora, vamos trabalhar para que eles façam isso nas áreas críticas, que têm melhor resultado e benefício para o aumento da capacidade de recarga dos mananciais? Isso é uma política pública que poderia ser extremamente importante e teria custo zero para o governo, né? Programas de serviço ambiental, pagamento por serviço ambiental, negócio que está aí na mesa, nós poderíamos criar, como vários países fizeram, Costa Rica, inclusive, e outros, sistemas de pagamento, de estímulo aos proprietários rurais na região dos mananciais para manterem as áreas de relevância, para manter a recarga. O Acordo de Paris, o Brasil assumiu um compromisso de recuperar 12 milhões de hectares de floresta. Poxa, será que a gente não podia pegar isso daí, recuperar os mananciais, parte dos mananciais? É um ganha-ganha. Eu recupero, eu faço sequestro de carbono, eu cumpro o meu compromisso de Paris, ao mesmo tempo eu mantenho a água da macro metrópole de São Paulo, outro exemplo, né? E assim vai, né?
O próprio Ana Nascentes, da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, que tem feito investimentos nisso, e certamente poderia multiplicar esses investimentos se recursos fossem destinados para isso. Então, concluindo, senhoras e senhores, eu acho que a questão central é a gente, de fato, enfrentar essa agenda, né? Resumidamente, é uma agenda que está colocada aí, né? A revisão da tarifária do Sabesp é uma enorme oportunidade, né? Nós temos que transformar, e estamos trabalhando para isso, já fizemos várias contribuições, né? Mas nós temos que transformar a revisão tarifária numa questão de debate público, né? Nós temos que pôr a cabeça na tarifa, temos que entrar cheio na tarifa, para poder, inclusive, se conformar em ter que pagar mais, desde que os resultados sejam palpáveis, mensuráveis e comprováveis e garantidos, né? Nós temos que aprofundar tremendamente na questão da conscientização do papel da sociedade e nos mecanismos de controle social. Sem isso daí não haverá solução para o problema dramático como é do saneamento. Nós temos que garantir transparência do Conesan. O Conesan é quase uma piada. Se você entra na internet, esse conselho que é o mais importante para o Estado de São Paulo, não tem nada. Tem uma página, assim, sabe aquelas... Parece aquelas páginas em serviço, em construção. Só faltava pôr em construção ali, porque você entra, tem o que é o Conesan, não sabe mais nada. Não tem água de reunião, não tem pauta, não tem nada, né? E verificar quais são as contrapartidas e a garantia de que a sociedade recebe ao concordar com eventuais aumentos tarifários, que foi dito aqui, né? Ou seja, como é que as pessoas vão acreditar de fato, né, que isso vai acontecer. E se o usuário é o principal financiador dos investimentos, por que não participa da definição de prioridades? Para encerrar, porque Elma falou aqui de uma coisa importantíssima: montar uma metodologia para priorizar o investimento, né? Ou seja, não dá para fazer investimentos que serão ociosos, como foi bem dito aqui. Só que tem que, na minha opinião, tem que ser para além, né? Considerando que é um dinheiro público, que é um dinheiro do cidadão, essa discussão de prioridades tem que merecer uma transparência e uma possibilidade de intervenção e participação da sociedade para dar, inclusive, uma legitimidade a ela. Então, era isso. Muito obrigado. Bom, na sequência, então, a gente tem um debate, seguido de perguntas. A gente vai ter umas fichinhas de papel para quem quiser fazer pergunta e colocar o nome, endereçar a pergunta ao palestrante, a um dos palestrantes ou a ambos e ao mediador. À minha esquerda? Não sei, você diga onde quer. Onde é que você quer que eu seja? Vamos para a representação direita e esquerda? Mas quem que é direito e quem esquerda? Eu não entendi. Não, não, onde vocês quiserem, é uma piada. Agora então vamos aqui. Você quer? Por favor. A piada já gerou uma confusão aqui. Então, obrigado pelo convite, é um prazer. Eu queria começar, então acho que um economista, o Mauro fez uma bela apresentação, o economista pensa em regulação em duas situações distintas. A primeira é uma situação na qual haja alguma forma de externalidade. A minha tomada de decisão afeta um terceiro. Então essa é a razão pela qual a gente regula os bancos, por exemplo. Então os bancos eles acabam se financiando de maneira a gerar um descasamento entre passivos e ativos, isso gera potenciais incentivos à tomada de risco e excesso, isso tem implicações para o sistema. É por isso que a gente impõe requerimento de capital. A gente também pensa em regulação em situações nas quais você tem um monopolista exposto. Então, você tem, por exemplo, um projeto de infraestrutura que vai ter uma estrada sendo construída, exposto aquele operador é o único provedor daquele serviço, você quer de algum jeito que ele não exacerbe seu poder de monopólio ali concedido. Eu acho que saneamento e água tem uma noção das duas coisas. Tem a questão das externalidades e a questão do monopolista exposto. Então, a regulação deve garantir que o consumidor
remunere os investimentos ali feitos pelo monopolista, mas não mais do que aquilo, algum benchmark competitivo para que essa remuneração se dê, e deveria também incorporar os efeitos das externalidades geradas. Então, começando com o Capobianco aqui, uma menção que você fez à água, por exemplo, é que o meu uso da água talvez afete terceiros. Nessa visão, essa seria uma razão para que a tarifa fosse ainda maior. Então, não só você, como prestador de serviço, tem que se remunerar pelo investimento feito, como também você deve impor ao usuário o custo de oportunidade da água. Então, eu queria entender se você acha que isso não seria não somente mais uma razão para você aumentar a tarifa, esse efeito de custo de oportunidade, esse efeito de externalidade que se causa nos outros. Não, sem dúvida. A questão depende de como você opera isso. Você deve trabalhar, do meu ponto de vista, o custo, né, o valor da água, ela deve ser maior para os maiores índices de consumo. Você tem numa comunidade, você tem diferentes comportamentos de consumo. Portanto, você deve ter um valor crescente de acordo com o volume o patamar de volume que é consumido. Agora, isso tem um limite, né? Porque dependendo de onde você vai com isso, você gera a fuga do sistema, né? Porque se você torna o custo da água, né, tão alto em função do consumo, você pode levar à saída do sistema, a busca de fontes alternativas, caminhão-pipa, poço, clandestino ou não. Então, é uma equação extremamente complicada que tem que ser lidada. Agora, o problema do custo da tarifa você tem que, se você analisa do ponto de vista econômico exclusivamente, eu acho meio limitado. Por quê? Porque nós estamos lidando com um bem que é indispensável à sobrevivência. Nós não estamos lidando com algo que é optativo. A água não é uma opção. Eu não posso dizer, eu não vou consumir água porque está caro. Né? Então eu não vou consumir água, pronto, legal. Certo? Para a economia vai ser maravilhoso. Né? Agora, para o cidadão ele vai morrer. Né? Ele vai morrer sendo super econômico. Né? Então, a questão é que nós estamos lidando com um bem fundamental, necessário à atividade, portanto, ele não é algo que, como o Big Mac, que pode não ser comprado, tá certo? Ele é obrigado a consumir água, e você tem que utilizar a questão de valor de tarifa de forma a garantir que ele tenha acesso nas diferentes capacidades de aquisição econômica que cada grupo social tem, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar com valor de tarifa que permita uma indução pelo aumento do valor a um uso mais responsável, mais consciente. Então, eu acho que essa aqui é a equação mais complexa. Então, você quer? Eu queria falar nessa sua pergunta. Perfeito. Deixa você fazer outra. Olha, você falou de duas coisas. Uma é externalidade e outra é o monopólio. Uhum. Bem, como é que na França e no Brasil essas coisas foram consideradas? Quer dizer, o que seria uma externalidade? Externalidade é uma cidade, uma comunidade, joga esgoto no tratado num rio, é um exemplo, não é único. E esse esgoto vai causar danos a quem está jusante. Né? É isso. Então, nós temos toda uma regulação de uso de recursos hídricos sobre esse assunto. Os franceses foram mais eficientes que nós. O que eles fizeram? Eles colocaram, em 64, criaram uma cobrança na conta de água, chamada redevance, né, na conta de água. Tinha o seguinte, um município que não tinha tratamento adequado de esgoto, quer dizer, que não tratava o seu esgoto, exportava o seu esgoto para a cidade, próxima à cidade rio abaixo, os cidadãos consumidores de água pagavam na conta de água aquela redevância, aquela taxa. Uma taxação. Taxa. Poluidor-pagador, né? Poluidor-pagador. Com isso, o que aconteceu? Criou-se um recurso do Estado, isso é uma cobrança, como se fosse um imposto, uma taxa, é um recurso do Estado. O Estado francês, para decidir o que ele ia fazer com esse dinheiro, para que serve esse dinheiro? Serve para despoluir, serve para fazer o que nós estamos fazendo aqui, construção de tubulações, estações de tratamento de esgoto. O que ele fez? Ele criou um fundo para investir, para financiar os municípios, os prefeitos,
que tinham responsabilidade de tratar da poluição para que fossem lá nesse fundo pegar o dinheiro. E daí nasceu o modelo francês de gestão de recursos hídricos, que essencialmente cobra-se na frente do consumidor por uma poluição que ele está causando. Essa cobrança resulta em recursos financeiros que financiam os investimentos para acabar com a cobrança. E quando despolui, acaba a relevância. Então a população cobra dos seus administradores que peguem dinheiro desse fundo e gastem em coleta e tratamento de esgoto. E a cidade deixa de pagar relevância. Então, teve uma competição de prefeitos para isso. Para dar ao tal do controle social que Capobianco fez de referência, criou-se lá os comitês de bacia. É como se fosse... o governo francês criou 6 agências de bacia, braços do Estado francês, do governo francês, são agências para executar esse financiamento, e para dar uma controle social, criou os comitês de bacia, que tem participação da sociedade civil, etc, etc. E funciona como se a agência de bacia fosse uma empresa e o comitê é como se fosse o conselho administrativo da empresa. Aqui nós copiamos mal esse processo, e eu tenho até culpa nisso, eu tive parte na construção do sistema de gestão de recursos hídricos no Brasil, que foi uma má cópia do sistema francês. Isso quanto à relação à externalidade. Nós não fizemos isso, nós não criamos a rede. Mas essa é a solução que o economista proporia. Então, taxar de algum jeito... Isso nós estamos de acordo aqui. Quer dizer, o ideal... privado com o custo social. E, na realidade, botar a cobrança na frente. O que acontece conosco? Nós cobramos pelo serviço de esgoto à medida que a gente vai investindo. Quer dizer, depois que nós investimos, é que nós vamos cobrar do cidadão pelo serviço, pela remuneração do capital investido, pelo serviço sendo prestado. É claro que à medida que você for fazendo mais investimentos, coletando e tratando mais esgoto, a tarifa real tem que crescer. E a população fica insatisfeita. Por que está aumentando a tarifa? Porque, afinal, as pessoas não percebem que o que a conta de água traduz é o serviço que está sendo prestado, que ainda é insuficiente. Se fosse suficiente, os rios estavam limpos. À medida que a gente vai caminhando em direção a fazer o serviço mais completo, a tarifa real tem que crescer. Bom, só para terminar aqui. O outro lado, que é o quê? Vamos dizer, a regulação do serviço, do monopólio. O monopólio natural, a água é um monopólio, a distribuição de água, assim como a distribuição de energia, é um monopólio natural, ou seja, o interesse do consumidor é melhor servido pelo monopólio do que pela competição, é isso? E o modelo... Monopólio regulado. Hein? Monopólio regulado. Regulado, claro. E aqui em São Paulo nós temos uma agência reguladora, a ARCESP, porque nós estamos no meio de uma revisão tarifária. Quais são as críticas conceituais que eu posso fazer a esse processo aqui, comparado com o que aconteceu em outros países? Da onde nasceu a regulação do monopólio? Na França, na Inglaterra, da Thatcher, década de 80. Na ocasião, a reforma, enfim, do sistema elétrico inglês se deu por um cidadão chamado Littlechild, Richard Littlechild, que é um grande formulador de conceitos em regulação, e ele disse o seguinte: olha, à medida que a sociedade vai ficando mais próspera, as mesmas instalações, os mesmos postos, os mesmos transformadores, os mesmos fios, passam a transitar mais energia. A empresa privada, lá foi privatização, a empresa privada ganha mais dinheiro sem fazer muito esforço. E, além disso, ela pode fazer alguns ganhos de produtividade por esforço, e a gente tem que incentivar isso. Então, ele criou lá, na Inglaterra, no fundo, o problema dele é o seguinte: todas as casas tinham energia elétrica. É uma situação muito diferente do que nós temos aqui no saneamento. Lá, todos tinham energia elétrica, e a função do regulador era arbitrar o interesse, de um lado, dos acionistas das empresas concessionárias de energia elétrica, que queriam maximizar o lucro, e, do outro lado, da população, evidentemente, que queria um bom serviço com tarifas módicas. Então, toda a teoria de regulação foi concebida para modicidade tarifária. Aqui entre nós, no São Paulo, não é essa a situação. Nós não temos apenas esses dois grupos, os que têm serviço e os acionistas das empresas. Tem um terceiro grupo, que são os sem serviço. Quem são os sem serviço? Primeiro, é fácil identificar. São as comunidades que eu mostrei fotos ali, das favelas, tal, que não têm um serviço de água ou de coleta de esgoto adequado. Primeiro. Agora, segundo, também nós todos
somos sem serviço na medida que passamos na beira do Pinheiros e vemos um rio sujo. Quer dizer, nós todos queremos um serviço de melhor qualidade. Agora, só para concluir, não quero monopolizar. Se fizesse uma conta simples, nós temos 8 milhões de consumidores. A Sabesp tem 8 milhões de consumidores. Não é toda a região metropolitana que é Sabesp, tem cidades que não são Sabesp. E não é todo São Paulo, nós temos 367 municípios, o São Paulo tem 500 e pouco. Mas, enfim, Sabesp tem 8 milhões de ligações, não é famílias, famílias são cerca de 10 milhões, são 8 milhões de conexões. Um prédio tem uma única conexão. Se nós aumentássemos a conta por conexão em R$20, né, nós teríamos 160 milhões por mês de receita, de aumento de receita. Multiplica isso por 12, dá 1,9 bilhões de reais. Qual é o investimento anual da Sabesp? 2,4 bi. Então, se a conta de água de todo mundo fosse aumentada R$20, nós aceleraríamos, faríamos mais da ordem de quase 2 bilhões de 2,4. É um aumento da ordem de 80%. Isso é exequível? Bom, sob o ponto de vista de quem está nessa sala, R$20 por mês, por ligação, num prédio, R$20, numa casa, R$20, é insignificante, é uma hora de estacionamento. Quer dizer, é ridículo que nós estejamos discutindo isso. Não daria isso tudo que eu estou falando, porque parte da população não pode pagar R$20 a mais por mês. Não pode. Então, eu digo, então vamos pegar parte dessa receita e vamos alocar para aumentar a quantidade de famílias pobres que precisam da tarifa social. Eu fiz essas contas. Grosso modo, nós sobraria para investimento mais 1 bilhão por ano e aumentaria o número de famílias que têm a tarifa social. O que é a tarifa social? É R$15 por mês. 15. Nós aumentaríamos. Hoje tem 300 mil famílias, passariam a ser 1 milhão e 300 mil famílias. Mais 1 milhão de famílias, ou 3 milhões de pessoas, teriam o benefício da tarifa social. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente não consegue aumentar R$20 a mais do que seria a revisão tarifária, a mais da revisão tarifária por mês. É uma barbaridade. Quer dizer, eu acho que a sociedade tem uma incompetência nisso. Okay. E algo regressivo, né? Parece ser o caso que os R$20 seriam cobrados só daqueles que podem pagar. Então, porque 1 milhão de famílias... Isso. Então, assim, uma política pública distorsiva que reduz investimentos e regressiva, quer dizer, acaba beneficiando o rico. A respeito disso, falar um pouquinho da parte de remuneração dos investimentos feitos. Você falou que o lucro da Sabesp vai para investimento, mas também deve ir para o acionista, né? Então, de algum jeito, tem um sócio lá que deve obter os retornos pelo investimento feito. Deixa eu só dizer aqui, o que vai para o acionista pode tudo, em princípio, legalmente, mas ano após ano, o governo do Estado de São Paulo, que é o acionista controlador da Sabesp, decide que o que vai para o acionista, para ele próprio, e para os acionistas que têm ações compradas na Bolsa, é o mínimo que a lei determina, 25% do lucro. Mas acho que deve ir. Então, o acionista minoritário investiu lá, colocou recursos e... Não, nesse aspecto aí, eu discordo. Eu acho que o acionista privado, evidentemente, tem que receber a sua remuneração. Agora, o acionista do governo do Estado não deveria deixar de reaplicar esse recurso no investimento. Esse é um outro problema. Não, mas o mínimo legal protege o minoritário. O mínimo legal é para proteger o minoritário. O controlador talvez tenha incentivos ao contrário, né? De não ter tanta tarifa, de você expropriar. O Estado de São Paulo retira algo em torno de 350 milhões, retirou esse ano 350 milhões da Sabesp e não pôs um centavo na Sabesp. Sim, gastou em saúde e educação. Mas o problema é que... Então, esse é o problema. Nós estamos falando mais uma vez, além do recurso de imposto de renda e contribuição social, o governo do Estado também, como acionista da Sabesp, tá certo? Não aplica recurso na Sabesp. Então, eu acho que deveria aplicar, né? Porque saúde, educação, saneamento também é uma prioridade, né? Deveria aplicar. Mas se não aplica, pelo menos não deveria retirar ou deveria reinvestir na Sabesp o valor que ele tira como acionista majoritário da empresa. Esse que é o debate, quer dizer, só para... o Kelman falou, eu não entendo, nós somos muito incompetentes. Eu acho que nós somos muito incompetentes mesmo. Mas não é a sociedade incompetente. Eu acho que a incompetência está na gestão do sistema. Né? Porque nós estamos falando de um sistema que não tem nenhuma transparência, essa conversa que nós estamos tendo aqui, essa é uma conversa que tem a ver com a sociedade. As pessoas têm que participar desse debate. Né?
Então, realmente, poxa, quem é que poderia se furtar a aumentar R$20 na sua tarifa, como você bem coloca, que é onde eu concordo, né? Realmente é o preço de um... Acho que nem o estacionamento dá, viu? Estou achando que nem dá estacionamento. Agora, o problema é o seguinte, quer dizer, quais são as ferramentas, qual é o planejamento, quais são as ferramentas de controle social, quais são as prestações de conta, como é que isso vai ser revertido, como é que isso vai ser utilizado. São elementos centrais de uma... Isso é uma conquista com a sociedade que passa necessariamente por uma disposição do poder público e do gestor, no caso da empresa de saneamento, de trabalhar essas questões. Lembrando que a Sabesp, ela não é... Você fala da Sabesp aqui porque você está aqui, mas pode falar de qualquer outra, Copasa, seja o que for, né? Nós estamos falando da realidade nacional. As empresas, elas não são os formuladores da política, né? Quer dizer, elas são executoras, né? A formulação da política está na Secretaria de Recursos Hídricos, tá certo? Está na própria Secretaria do Ambiente, que também tem relação com isso. Você tem um conjunto de organizações que deveriam... O município, que é um ente totalmente ausente, né? Você pega a região metropolitana de São Paulo, os municípios terceirizaram essa questão do saneamento. Os vereadores de São Paulo, né, por exemplo, quando você fala para ele, escuta, o município tem uma responsabilidade primeira na questão das políticas públicas de saneamento, ele se assusta. Não, isso aí é coisa da Sabesp, isso é coisa do Estado. Não, senhor. A legislação e a decisão do Supremo, que analisou essa questão sobre competências, foi claro e taxativo. É a atribuição do município, né? Que deve trabalhar em cooperação, em regime de cooperação com os municípios da região metropolitana. Então, existe aí uma questão que nós temos que recuperar para viabilizar isso e para superar essa incompetência que o Kelman colocou aqui, que é justamente tornar a questão da tarifa, né, e do investimento em saneamento algo compreensível para a sociedade e para permitir, inclusive, a discussão de aumentos tarifários necessários para que o sistema possa dar um salto de qualidade. Vou fazer um comentário antes de você fazer a pergunta. Em algum instante a gente tem que mover. Só rapidamente. Primeiro, concordo que muito mais comunicação precisa ser feito, muito mais. Vi aqui uma tentativa, mas tem várias, faço. Semanalmente eu participo de coisas dessa natureza, mas é insuficiente. Tem aqui, para quem se interessar, o relatório de sustentabilidade, um pendrive do que é essa BES que tem feito, colocar a metodologia de hierarquização dos empreendimentos e a lista dos empreendimentos é um próximo passo que nós vamos dar para dar transparência, o que é fundamental. E antes de você me caçar, concordo com o Capobianco que seria muito bom que na conta tivesse recursos para fazer o que a Sabesp já faz. Por exemplo, a Sabesp gastou em replantio, 142 milhões. Isso é muito? É muito em termos absolutos. Em termos relativos, não. É 1% da receita de um ano. A receita da Sabesp é 14 bilhões. Então, é 1% da receita de um ano. Mas ajuda. E quem paga isso? Não está na tarifa isso. Nós fazemos isso porque é importante fazer. Muitas coisas a gente faz porque é importante. E, para terminar, concordo integralmente que não faz sentido o governo federal tirar do setor de saneamento recursos de impostos. O principal é o PIS/COFINS. Então, teve um projeto de lei do senador Serra e do deputado Papa que tratou de isentar o setor de saneamento do PIS/COFINS. A lei foi aprovada pelo Congresso recentemente, foi poucos meses, mas o que interessava foi vetado pelo presidente, então nós continuamos pagando PIS/COFINS, que é um imposto federal. Acho que isso gera uma pergunta aqui. O governo não deveria, em sua contribuição pública, abdicar de lucros e impostos desde que o investimento fosse comprovado? Projeto de lei do É um projeto de lei. É um projeto de lei excelente. Mas eu acho que é mais amplo. Eu não acho que é só PIS/COFINS, né? Eu acho que, enquanto não houver a universalização, teria que reverter imposto de renda e contribuição social. Dentro da mesma pergunta, o Sávio Mourão Henrique, da UFABC, pós-graduando, ele pergunta se a tarifa é a forma mais justa de uma possível chamada de capital para a realização de obras numa velocidade mais rápida. Então, se por meio de tarifas você financiar investimentos... Veja, nós estamos agora num processo de
de aumentar o capital da Sabesp. É claro que só vamos ter acionistas dispostos a colocar dinheiro na empresa se o processo tarifário for um processo confiável. Não é um processo bom para a Sabesp, é um processo confiável. Né? Então, isso é fundamental. Permite uma parte? Agradeço que diga que isso é razoável o processo. Falando do Capo Bianchi, que tem um processo tarifário, não sei se você foi a alguma audiência pública do processo de revisão tarifária. O processo de revisão tarifária começa com um plano de negócios da empresa. Aí estão todos os investimentos que ela tem que realizar na expansão, em qualquer atividade que ela confira que tenha que fazer. A partir desse plano são analisadas as metas de redução de perdas, de ganhos de produtividade e uma série de elementos. Não é um processo simples, você diz que é razoável. Eu acho que foi um processo melhor elaborado que tem no Brasil. A partir disso que se determina as tarifas. E a partir disso, a agência vai a verificar a execução desse plano. A tarifa não está fixada olhando o passado, como é no setor elétrico. Ela está olhando o futuro. A partir desse plano de negócio, a base regulatória é ampliada, se renumera essa base como um capital e dá condições para a captação de recursos privados ou de endividamento. Essa que é a lógica, a lógica que está aí. Tem duas coisas que são diferentes. Uma coisa é a regulação da prestação de serviço, que diz respeito, como você bem analisou, a partir da produção da água. A água bruta é uma regulação de recursos hídricos. E o doutor Kelman foi presidente da ANA e a ANA implantou alguns desses elementos que talvez você esteja sentindo falta. Pagamento de serviços ambientais, ICMS ecológico, pagamento pela retirada da água, pagamento pelo lançamento do esgoto. Só que, como o Kelman não colocou, esta decisão é uma decisão colegiada dos comitês e tudo mais. Não há o esforço da ANA para impor a cobrança. E em muitos casos, como no próprio Alto Tietê, que é o manancial que abastece São Paulo, essa cobrança não foi instaurada. Então, se a companhia, que é a produtora, quer dizer, que recebe essa água bruta, não tem preços, ela é custo zero na estrutura de custos. Portanto, ela não tem nenhum incentivo para reduzir preços. Ela não aparece. A Sabesp paga algumas outras bacias, mas nessa principal ainda não começou a pagar. Então, o que se deve se pensar, não é só isso, é o reforço da regulação na parte de recursos hídricos. Toda a parte que você colocou, ela está do lado dos recursos hídricos. E ela sim merece reforço. Então, a parte da prestação, já há um avanço considerável em alguns estados, não totalmente. Mas no caso de São Paulo, eu creio que a regulação está posta de forma adequada. Eu não vou polemizar com você, mas com relação à cobrança, ela é absolutamente insignificante. Né? Você vê, a Sabesp, por exemplo, investiu em 2015, todo o sistema que ela coleta, para o pagamento de serviços de água que ela coleta, 78 milhões de reais. É uma fração da fração da fração. Quer dizer, uma empresa que gasta 0, sei lá quanto por cento do seu que está no seu custo, uma empresa que trabalha com matéria-prima e cuja matéria-prima custa 0,0 não sei o quê do seu preço, já mostra que isso aí não faz nenhum sentido. Ou seja, o sistema de cobrança por água não funciona, nossos problemas de comitê de bacia não funcionam, temos um tremendo problema. Eu discordo completamente. Tanto é necessário e correto que o outorgado, no caso, que utiliza a matéria-prima, no caso a água, de se assumir responsabilidade pela manutenção da capacidade de recarga, que a própria outorga do Cantareira agora, feito pela ANA, tá certo, junto com o DE, impôs essa determinação. Então, na realidade, acho que nós estamos lidando aqui. Nós temos um sistema sofisticado de gestão de recursos hídricos, né?
como você colocou, temos todo um arcabouço legal, mas na prática, né, isso não está funcionando. O que funcionaria, do meu ponto de vista, né, quando você trata da tarifa, evidentemente que a base, concordo plenamente, a base da tarifa, está correto, é o plano de investimento, atuações da Sabesp. Como é que ela vai fazer, no caso da Sabesp aqui, em outros lugares, outras agências, né, outras empresas. O que ela vai fazer, como é que ela está planejando, quanto custa atender, qual é a atualização dos valores, para que a empresa tenha viabilidade econômica. Se você tira a viabilidade econômica da empresa, aí o sistema colapsa completamente. Então, isso nós não estamos discordando disso. Agora, a tarifa, ela deve incorporar na sua equação, né, outros elementos que trabalhem com a questão da universalização, redução de despesa, conservação de mananciais e outros elementos que compõem o que eu chamo de ações necessárias de garantir a segurança hídrica. Ou seja, não é apenas o investimento, o CAPEX, o investimento da Sabesp. É o investimento da Sabesp e, ao mesmo tempo, um conjunto de mecanismos que levem a empresa, no caso a Sabesp ou outra empresa, a atingir a universalização num prazo X, a garantir a qualidade da água, a redução de perdas, a conservar as suas fontes naturais. Ou seja, então a tarifa, ela deve ser uma equação mais complexa. Você não pode, hoje a tarifa é feita como? Coloca todas as despesas, uma fração embaixo o preço da água. Certo? O preço do metro cúbico de água. Não é por aí, né? Quer dizer, você deveria ter... Nós já temos no Brasil, inclusive, experiências positivas, que incluem bonificação, bônus e ônus para a empresa, de acordo com as metas atingidas. Isso é uma coisa interessantíssima para a sociedade, entendeu? Porque eu estou pagando e você tem lá a minha tarifa, eu vou pagar mais, né, dentro do planejado, evidentemente, se a meta for atingida. A Sabesp vai aumentar o tratamento, sei lá quanto, em tal ano, não sei qual é. Bom, tudo bem. Mas não aumentou? Como é que você cria um ônus, como é que você cria um incentivo para que a empresa faça a correção? Então, Vamos. Só um minuto. A dinâmica do debate são as perguntas por escrito. Então eu pedi a gentileza se eu pudesse manifestar por escrito, senão a gente não aproveita os dois debatedores hoje. Será um prazer ter o senhor no próximo, mas só para respeitar a regra do debate, por gentileza. Perfeito. Tá bom. Deixa eu voltar aqui às perguntas. A Márcia Nascimento, secretária de Meio Ambiente, ela pergunta se não se poderia incluir nos custos da regularização fundiária a tarifa de saneamento de modo a compor e alcançar melhorias urbanísticas e ambientais, além da fundiária em si, dado que é uma relação entre cidades e água. É só complementando, existe um novo marco de regularização fundiária que foi aprovado em julho de 2017, que traz inúmeras mudanças em termos de regularização. E aí seria um momento, talvez oportuno, para poder vincular não só a questão de titulação, mas também uma questão de urbanística e ambiental. Talvez eu possa... veja, hoje, como é que funciona hoje? Hoje, 7,5%, no caso do município de São Paulo, que eu acho que é um bom exemplo. Eu já falei que uma percentagem da receita da Sabesp no município de São Paulo é destinada a um fundo municipal para melhorias relacionadas ao saneamento. Então, regularização fundiária é uma situação típica. Você tem um fundo de vale em que você não consegue instalar um tronco coletor de esgoto, por exemplo, e você tem que fazer o reassentamento daquela população. Isso, naturalmente, seria um uso adequado desse recurso. De forma que é do interesse do sistema de saneamento, quer dizer, de toda a comunidade, toda a coletividade que quer um sistema de saneamento funcionando adequadamente, que a questão fundiária seja também resolvida, senão não vai dar certo. Isso, de certa maneira, já existe. Onde é que teria que se atuar para chegar a esse ponto que a senhora vamos dizer, destaca? Seria no fundo, no caso de São Paulo, município de São Paulo, no Fundo Municipal de Saneamento, que é um fundo administrado publicamente, há um comitê que gerencia esse fundo, e não é pouco dinheiro, como eu disse, de 350 a 400 milhões de reais por ano. Esse fundo deveria ter um acompanhamento melhor
vendo se a destinação dos recursos estão indo nessa direção que é apontada, que eu acho correta. É necessário e é complementar ao nosso trabalho. Eu acho correto. Vou juntar duas perguntas aqui, uma pergunta do Vitor Pinto, consultor legislativo do Senado, e uma do Vladimir. A primeira é: qual o papel da ocupação irregular do solo como fonte de problemas na área de saneamento? O que tem sido feito a respeito? E a segunda, que me parece de alguma forma relacionada, o Vladimir pede para que se descreva o processo para implantar o córrego limpo numa favela. E o que pode ser feito para incentivar que prédios de classe média se conectem às redes de coleta de... São duas questões distintas. Vamos falar aqui, primeiro, da questão de córrego limpo, quer dizer, não córrego limpo, primeiro, ocupações irregulares, favela. Esse é o principal problema, o principal desafio, que é de natureza legal, institucional e técnica. Porque hoje nós estamos levando água, nós queremos levar água em 2 anos para 120 mil domicílios em favelas. O que significa? Não é que eles não tenham água, tem aquela macarronada de tubulações que vão pelas vielas. Nós queremos o quê? Nós estamos levando água num sistema correto, quer dizer, seguro, sem vazamentos, colocando hidrômetro e, de certa maneira, dando cidadania. O cidadão que não tinha nem endereço, ele passa a ter uma conta de água que pode ir na Casa da Bahia, fazer compra a crédito, etc. É um ganha-ganha. Bom, como é que a gente está fazendo isso? Nós estamos fazendo isso não dá para fazer engenharia tradicional. Quer dizer, se eu pedir se eu contratar uma empresa para fazer o projeto e depois uma outra para fazer a obra, não vai dar certo, por definição. Tem que demolir tudo. Porque não tem... quer dizer, o sujeito que estudou no livro traduzido dos Estados Unidos ou da Europa, não serve para mim, porque não tem calçada, não tem rua, não tem onde passar a tubulação tem que ser presa na parede da casa. Então, tem que ser feito. A equipe, quem quiser ver, nós contratamos uma empresa que faz por resultado. Ela é contratada pelo resultado. Então a gente diz assim, olha, aqui nesse local, nessa favela, nós perdemos tantos metros cúbicos por mês. Isso custa tanto. Tem um potencial aqui, se você diminuir a nossa perda, de um lado, e do outro lado, a população começar a pagar a tarifa social, R$15 por mês, nós temos, no final, dar um resultado positivo. Vamos rachar esse resultado positivo. Eu não contrato nem projeto, nem obra. Eu contrato pelo resultado. A empresa lá, vai lá, a gente mede quanto a água está sendo fornecida antes, quanto a água está sendo fornecida depois, qual é o resultado econômico, e rachamos o resultado. Isso está dando muito certo. Agora, é difícil, não dá para fazer isso em todo lugar, porque nós temos que ter, de certa maneira, a concordância da prefeitura. Porque se a área for privada, a gente fica sujeito a processo, porque estamos ajudando a consolidar uma invasão da área de alguém. Se for manancial, é pior, porque manancial vem o Ministério Público do Meio Ambiente, às vezes nos processa porque estamos consolidando uma área, uma invasão, que às vezes você tem terceira geração lá, nós estamos consolidando uma... É claro que ninguém cogita de consolidar uma invasão recente, isso não faz sentido. Mas já está na terceira geração, é uma bobagem. Bom, isso quanto às favelas. Água. Esgoto é muito mais complicado, porque, como eu imagino que essa audiência saiba, água escoa sob pressão. Então ela pode subir, descer, dar volta, fazer o que for. A tubulação faz qualquer trajeto. Esgoto vai por gravidade. E, portanto, a tubulação tem que estar sempre descendo. E você tem que colocar o tronco coletor no talveg, no fundo do vale. E você, quando faz isso, você tem barracos no meio, e aí é aquela pergunta. Quer dizer, nós temos que fazer com que as prefeituras atuem junto com a empresa de saneamento, no sentido de pelo menos, permitir que se coloque a rede. Não estou falando de reassentamento global, mas algum reassentamento é necessário. Isso em relação a favelas. Outra questão, e aí eu termino. Mas deixa eu já, você mencionou o tarifa social, já colocar uma pergunta aqui. Uma pessoa pergunta se ela não é muito baixa e não incentiva a consumir em excesso. Não. Esse pessoal que paga R$15, paga R$15 por 10 metros cúbicos. E é o que todo mundo... Se for mais, tem hidrômetro. Mesmo na favela, nós estamos botando hidrômetro. Então, se consumir mais do que 10 metros cúbicos, vai ser cobrado. Mas todo mundo só consome 10 metros cúbicos. Agora, o que eu ia falar é o seguinte. Aqui em São Paulo, município de São Paulo, estou falando aqui, tem cerca de 70 mil domicílios imóveis que têm a rede de esgoto na frente e não se conectam. 70 mil. Bom,
Isso é absolutamente o fim da picada. Caso de polícia. Mas a Sabesp não tem poder de polícia. Entende? Tudo que eu posso fazer é escrever. Já escrevi inúmeras vezes, vim aqui falar, mas é absolutamente o fim da picada. Quer dizer, como é que o Ministério Público, a sociedade, aceita... Quer dizer, veja, se um engenheiro da Sabesp, compadecido numa situação de favela, em que tem o esgoto a céu aberto, as crianças estão pisando no esgoto, se ele, esse engenheiro, colocar o esgoto numa tubulação e, enquanto não consegue jogar numa estação de tratamento de esgoto, digamos que não tem ainda a possibilidade de jogar numa estação de tratamento de esgoto, que é uma obra mais cara, ele apenas afasta o esgoto de onde as crianças estão brincando, ele não pode fazer isso, meus engenheiros não podem fazer isso, porque estariam sujeitos a processo por crime ambiental. Colocar o esgoto dentro de uma tubulação, afastar de onde as crianças pisam, é crime ambiental. Porque o que vai ser visto é o seguinte, a Sabesp, o engenheiro, nem a Sabesp, o João Dacia, o engenheiro da Sabesp, cometeu o crime ambiental de jogar o esgoto no rio, afastando de onde as crianças pisam. Né? Depois, em algum momento, vai levar para a estação de esgoto. Mas não pode fazer isso. E não faz. Não faz porque eu tenho muitos engenheiros processados pessoalmente. No CPF. No CPF, pessoalmente. E o raciocínio é o seguinte, é claro que uma empresa de química que se instala na beira de um córrego limpinho, e ela está lá, o córrego está limpinho, ela se instala, faz um processo industrial qualquer e joga um poluente no rio, ela está causando uma externalidade que a legislação ambiental, a sociedade tem que se defender contra isso. É crime ambiental se não tiver licença, não tiver tratamento, etc. O mesmo pensamento que defende a sociedade contra agressões de alguém que está usando o bem público privadamente e causando externalidades a terceiros, o mesmo pensamento é aplicado quando alguém, uma empresa, uma pessoa, resolve parcialmente o problema, afasta o esgoto das crianças, mas não totalmente. Então, nós, entre o ótimo e o bom, ficamos com o péssimo. Né? O ótimo seria fazer o sistema sueco. O bom é fazer o que a gente pode. E o péssimo é ficar como está. E nós ficamos como estamos. Por causa de querer ter uma legislação suíça para uma realidade Bangladesh. Essa é a nossa situação. Mas só para dizer, 70 mil domicílios na cidade de São Paulo, o cidadão poderia se ligar à rede de esgoto e não o faz. Às vezes, quase sempre é por ignorância, quase sempre não sabe. E às vezes não, ele não quer. Tem ações na justiça, tem juízes que deram ganho a um cidadão que disse, não, eu não liguei a minha casa à rede de esgoto e, portanto, eu não vou pagar o esgoto. Tem isso. Quer dizer, como se conectar à rede de esgoto fosse uma opção, como é, por exemplo, você usar a net. Eu posso ter net ou não posso ter net. Pô, o cara está jogando esgoto que vai poluir, vai causar uma esterilidade com a coletividade. Mas, enfim, começo a ficar meio... ficando jogado. Vou fazer uma pergunta aqui para o Capobiano. André Vasconcelos, ela diz que muito se fala que a tarifa paga pelo usuário de saneamento deve fazer frente aos projetos de despoluição de mananciais. Mas a Lei Nacional de Saneamento Básico exclui da sua política o recurso hídrico. Ela pergunta, do ponto de vista legal, como é possível incluir um componente que não é próprio da política de saneamento na tarifa? Não, de tratamento de esgoto, não entendi a pergunta. A pergunta dela é que ela primeiro faz um comentário de que a tarifa deve fazer frente aos projetos de poluição de mananciais. Despoluição. Todavia, a Lei Nacional de Saneamento Básico exclui da sua política o recurso hídrico. Assim, do ponto de vista legal, como é possível incluir um componente que não é próprio da política de saneamento na tarifa? Não sei. Não seria possível, seria fazer aqui o modelo francês. O modelo francês é esse, é você incluir na conta... só para dizer, o que o Capobianco está dizendo, eu concordo integralmente. Quer dizer, a conta devia... O regulador, na situação que nós temos, que o saneamento não está universalizado, as agências reguladoras em geral, deveriam dar sinais, estímulos econômicos à companhia para perseguir o que a sociedade quer. O que a sociedade quer é a universalização. O sinal econômico que nós temos hoje é o contrário. Eu sou o primeiro presidente da Sabesp que olho todo dia o boletim de produção de lodo. Porque todo mundo olha a produção de água, que é aí que está o dinheiro. Você vende água. O lodo é custo. Eu olho porque eu tenho noção da minha missão. Né? Mas o incentivo econômico devia ser o quê? Está dentro do que você falou, concordando com você. Se a Sabesp passar pela estação de tratamento de esgoto 30 metros cúbicos por segundo, mais cedo,
prêmio, aumenta a tarifa. Entendeu? Isso que você está falando está correto. A regulação alinhando os incentivos da Sabesp aos Ao da incentivos da sociedade. qualidade. O equívoco é imaginar que o que a sociedade quer é a tarifa mais baixa possível, mesmo que o serviço seja ruim. Esse é o equívoco. Não é isso que a sociedade quer. A sociedade quer o serviço completo. E o que inibe isso? Qual é a economia política que leva, de algum jeito, quando você tem lucro, sai nos jornais, que é absurdo, a Sabesp com... Eu acho o seguinte, eu acho que nós temos uma mídia de muito má qualidade. Tá? Então, se tivesse sido... Se a conta de água tivesse saído de R$40, arredondando, para R$60, que não é nada, é R$20 por mês, e nós poderíamos fazer tudo aquilo que eu estou falando, a manchete de todos os jornais seria o seguinte: Alckmin aumenta a tarifa em 50%. A politização barata disso atrapalha a gente avançar. Eu acho que aí, desculpa aí, eu acho que é uma simplificação que não dá, né? Quer dizer, a mídia não é boa. Eu acho que aí tem um problema de comunicação e de construção desses processos, né? Nós estamos falando agora há pouco da questão da revisão tarifária. Nós participamos da revisão tarifária, discutimos muito, pessoas da equipe do Instituto participaram da audiência pública. Do nosso ponto de vista, nós não avançamos nada. Não avançamos nada. Quer dizer, a revisão tarifária deste ano será como as outras, né? Analisará a proposta da Sabesp, terá ouvido a sociedade, digamos, de forma geral, mas nós não conseguimos abrir a oportunidade de fato, estudar os mecanismos que permitiriam tornar a tarifa uma ferramenta, né, de melhoria do sistema. Né? Melhoria no sentido lato, né? Tanto de aumentar o acesso, universalização, melhorar a qualidade, etc. Então, eu acho que nós não estamos avançando. Eu posso falar isso francamente, porque eu conversei muito com a Arcesp, conversei muito com o Boni e tal, tive reuniões com a diretoria da Arcesp, e vou participar depois de amanhã, do Seminário Nacional das Agências Reguladoras, e com essa tese mesmo. Quer dizer, o papel do regulador, embora o regulador não seja formulador de política pública, né, isso está muito claro, mas o papel do regulador é de explorar, né, as possibilidades dentro da sua competência, que é a regulação, de aprimorar sistemas que visem atingir um objetivo. O objetivo do sistema não é apenas garantir a viabilidade econômica das empresas que operam à menor tarifa possível. Porque eu acho que o raciocínio que impera um pouco é esse, né? Como eu faço para as operadoras dos sistemas, as empresas, terem viabilidade econômica de um lado e, de outro lado, qual é a menor tarifa possível, né? Ora, existe uma outra questão, quer dizer, a operadora, se ela tiver uma meta X, o custo dela é tal. Mas se ela tiver uma meta maior, né, uma ambição maior, dado o problema, evidentemente, dado as necessidades, evidentemente que você tem outros valores a serem considerados. Então, acho que essa que é a questão que não está clara. Outra coisa também que não está clara, e aí eu entendo que a Sabesp, no caso, pela competência acumulada, ela poderia trazer isto, um debate importante ao público, é uma avaliação adequada e bem fundamentada sobre os cenários, quais são os cenários possíveis, né, tanto de universalização e de melhoria do sistema. Quer dizer, afinal de contas, o que a gente pode fazer e em que tempo, considerando a questão da capacidade técnica, considerando as dificuldades de operar no sistema da metrópole, quer dizer, mas eu quero universalizar. Se eu quero universalizar, se o Plano Nacional de Saneamento diz que é 2036, é isso mesmo? Quer dizer, nós temos como antecipar isto? Em que cenário de antecipação? Né? E quanto custa essa antecipação em time? Ou seja, como é que eu posso abrir um debate com a sociedade no sentido de pensar esses cenários e aí sim discutir
a disposição da sociedade em investir em um cenário mais curto, um cenário de tempo mais curto, para a gente se livrar dessa vergonha, literalmente uma vergonha, que ofende os princípios básicos, né, da civilidade, que é a nossa situação aqui, né? Então, isso tudo, Kelma, eu entendo que são elementos que vão tornando essa discussão menos fla-flu, né? Menos aumentou a tarifa ou não aumentou a tarifa, entendeu? Eu acho que nós temos que sair dessa simplificação e passar a levar esse debate objetivamente. Agora, isso é algo que tem que ter vontade do poder público de fazer, né? A Arcesp tem que estar mobilizada para isso, junto com a Secretaria de Recursos Hídricos, então, tem que ter uma vontade política para fazer isso, e a Sabesp tem que estar mobilizada para oferecer esses números, né? Porque quem é que pode oferecer no caso de São Paulo é a Sabesp, né? Que tem uma competência. Aliás, eu sempre digo isso, né? Nós estamos aqui falando da Sabesp, mas a Sabesp, na verdade, é quase a joia da coroa. A gente pegar o conjunto das empresas que atuam no país, é a que está melhor posicionada, né? Então, eu acho que nós temos uma oportunidade, né? Uma oportunidade pela competência instalada, pela qualidade e capacidade, e o desafio de fazer esse debate aberto, né? Se nós fizermos isso, eu tenho certeza, né, que a mídia não vai ficar nessa história, Alckmin aumentou R$20, não, né? Vai ser o seguinte, vai aumentar R$20 para tais metas, nova meta, antecipação de meta, aumento de tarifa, vai vir tarifa com meta e com esses freios e contrapesos que vão induzindo a que elas sejam atingidas. Eu acho que esse que é o segredo do negócio. Comentário rapidíssimo. Só pode dizer que concordo, acho que a Sabesp deve ser muito mais clara, muito mais transparente nos trade-offs entre tarifa e velocidade com que caminhamos em direção à universalização. Já adianto que a universalização na região metropolitana de São Paulo, se nós, em adição ao que vai ser feito da revisão tarifária, só um raciocínio, se nós dissermos, bom, foi feita a revisão tarifária, terminou, agora vamos fazer um pacto aqui. R$20 na conta de todo mundo a mais, menos daqueles 1 milhão de famílias pobres. Aí a pergunta é legítima, e aí, isso significa o quê? Né? Isso significa que a universalização, em vez de ser em 2030, vai ser em 2026. É isso. A sociedade decide se quer ou não. Acho que eu concordando com você. Agora, nós temos que dar isso de uma forma mais detalhada, mostrando quais são os empreendimentos, o que viria. Tal. Eu acho que isso daí eu não só concordo, como estamos num processo de dar mais visibilidade a isso. Concordando. Vamos implantar isso. Bem, temos aqui a última pergunta, uma questão de tempo, e vou emendar com uma minha. Então, a Jéssica, do INSPER, ela trabalha numa ONG chamada Teto, e ao contrário, ela diz que, ao contrário do que parece, nas pesquisas a domicílio, ela vê interesse dos moradores na regularização da água e esgoto. A pergunta dela há uma decisão da implantação vinda de pressão política ou é determinação interna? Há informação ou uma plataforma de acompanhamento desses processos, alguma forma de participação social? E eu queria emendar com uma pergunta sobre... os economistas são algo, por dever de ofício, cínicos, então eles acham que as pessoas só respondem a preços, que elas vão caronear, mas acho que há alguma evidência de que é possível ganhar corações e mentes, de que as pessoas se interessam, se mobilizam, se engajam por causas que envolvam o interesse público. Como fazer isso? Então, o caso dos córregos, acho que é um exemplo que o Tomás me deu no corredor, que é você transformar a questão do bem público numa questão local, que as pessoas consigam ver e ao mesmo tempo sentir, e como esses exemplos locais podem ser ampliados e estendidos para coisas menos locais, para coisas maiores. Como engajar a sociedade em algo que seja de interesse público e no qual a contribuição individual é importante, mas passível de carona. Eu até estou pedindo ajuda aqui ao Capo Bianco e outros para responder a pergunta do conquistar os corações. Porque o córrego limpo é aquilo que você falou, é a tentativa de dar um exemplo local que a pessoa percebe, vê e tal, e ganha. Quando tem escala,
é muito difícil, a briga é muito difícil, porque se você abrir aí os comentaristas do dia do TT, foi semana passada, todos disseram uma coisa que é mentira. Todos disseram que não mudou nada, que o Tietê está igualzinho, que nada foi feito. Quer dizer, aí quando a gente diz assim, bom, venham visitar a Estação Barueri, venham ver o interceptor que nós estamos construindo, venham ver o que está sendo feito, o que está longe de ter resolvido, longe, mas está no caminho de resolver. Não, quer dizer, então, na realidade, é altamente, eu diria, contrário ao interesse da democracia. Quer dizer, na realidade, eu, enfatizando, eu tenho uma opinião ruim da mídia. Eu acho que a mídia brasileira joga contra a democracia, no sentido que desacredita a possibilidade da administração pública resolver os problemas do cidadão. Quer dizer, todos na administração pública ou são corruptos ou são incompetentes. Essa é a imagem que se passa. Não é assim nos outros países, em que um administrador público pode ser competente e pode ser bem intencionado. Quer dizer, isso aqui não é. Quer dizer, aqui não tem jeito. E aí todos são iguais, e aí não importa para onde vai o voto. Eu acho que vai contra a democracia, mas eu fui além do que seria a pergunta. Deixa eu só falar, então, do outro tema, que é o água legal, que é regularização nas favelas. Isso daí, a pergunta foi se isso foi uma decisão interna ou foi política. Não foi política. Eu mostrei uma foto que aparecia o Alckmin, nós levamos ele lá. Isso foi uma decisão da Sabesp. Foi uma decisão econômica, porque nós perdemos dinheiro com a água que é desperdiçada nas favelas. Nós decidimos, quer dizer, não é só econômica, também temos coração nisso. Mas eu não preciso explicar para o meu acionista por que eu fiz isso. Não estou fazendo caridade. Estou fazendo algo que tem sentido economicamente. E é bom socialmente. Então, ok. Agora, acompanhar isso não é difícil. Eu não sei se, Pelinho, nós temos, no nosso site, temos alguma coisa que mostra o que é água legal, o que está sendo feito, os copos, tem? O Água Legal tem a descrição, provavelmente vai dar mais detalhes, mas tem a descrição do projeto. Mas dá acompanhando o que está sendo feito? Se não tem, eu vou mandar fazer. Tá? Eu acho que isso é bom dar publicidade. Tá bom? Será feito. Pronto. Corações e mentes, o Capô Bianco. Não uma política, mas a comunidade com uma pressão para a Sabesp, para a implantação da Alquarim, direto da Sabesp que escolhe essa comunidade. Não, nós escolhemos a comunidade pelo seguinte, tem que ter certas condições. Nós temos que poder entrar nessa comunidade sem ser incomodado, seja pelo Ministério Público, seja pelo dono do terreno. Então tem que ser uma articulação com a prefeitura, nós temos que escolher a comunidade. Não é na base de quem é o vereador local, não é nada disso, é onde a gente consegue entrar. Agora, concordando, quando a gente entra, a disposição da população é no sentido de sim, de querer pagar, porque vai ter um serviço, vai ter a conta de água, vai poder ter crédito da Casa Bahia, etc. É bom, é bom. E nós contratamos, para fazer o tete-a-tete, o corpo a corpo, nós contratamos pessoas da comunidade, em geral mulheres. Mulheres da comunidade vão visitando as suas vizinhas, tal, conversando. Isso é um programa bem sucedido. Não somos nós diretamente, eu falei. É um contrato que tem uma empresa que ela vai ganhar dinheiro ou não vai ganhar dinheiro se der certo. Se não der certo, não ganha dinheiro. Não, só para... eu acho que o desafio que a gente... digamos um pouco, que é um pouco do resumo do que a gente está conversando. O desafio, quando o Kelmo fala como conquistar corações e mentes, né? Acho que o desafio, de fato, é esse mesmo. É a gente ser capaz de tornar essa questão do saneamento algo, de fato, que a sociedade compreenda, entenda e compre. Né? Compre como processo. Né? Porque interessa a todos. Inclusive, até quando alguém comentou aí que achava que esgoto não interessava o político, é uma coisa muito escondida, eu me surpreendi. Falei até para esse mas o político adora coisa escondida, então não gostam de esgoto, tá certo? O problema não é esse, o problema é que, de fato, você gerar recursos e ganhos com isso não é fácil, né? Dado os custos naturais envolvidos no sistema de saneamento. Mas eu acho que é esse o esforço. O esforço é esse debate aqui, por exemplo, né? E, evidentemente, que sair dessas salas de debate e criar uma capacidade de comunicação com a sociedade que permita que a gente, de fato, leve esse assunto e as pessoas entendam do que nós estamos falando. Estamos falando de uma questão de saúde pública, nós estamos falando de uma questão que diz respeito à longevidade, ao desenvolvimento físico, motor de criança, estamos falando com relação
a questão de perda de horas de trabalho, estão falando em questão de lazer, estão falando em questão de... Está tudo envolvido, uma cidade mais decente, uma cidade mais humanizada. Portanto, são elementos absolutamente centrais, que são de fácil comunicação com a sociedade, né? Agora, repito, se a gente continuar tratando isso como sendo um processo de que alguém define o valor, vem a tarifa como é feito normalmente as definições de tarifas, você não cria nenhum tipo de laço. A própria conta, eu já falei isso para o Kelman, inclusive, a conta d'água que o cidadão recebe todo mês, poderia ser um elemento extremamente interessante para você criar formas de diálogo. Né? A conta d'água não deveria ser tratada apenas como uma fatura, né? A conta d'água deveria ser tratada como uma comunicação, né? Onde o preço e o valor que está ali deveria estar contextualizado, né? Você tem, no próprio Brasil, experiências interessantes de contas de água que, inclusive, separam tratamento, não que eu esteja defendendo que se separem, mas que mostram claramente onde é que tem investimento, que dizem, por exemplo, naquele bairro para onde vai o seu esgoto, que diz na conta que a estação de tratamento que recebe o seu esgoto tem uma capacidade de tanto, aumentou para tanto. Você tem formas de começar a criar comunicação com a sociedade que permitam ela se aproximar e entender do que nós estamos falando. Tem contas, tem cidades que mostram a origem, qual é o manancial que serve de abastecimento, as pessoas estão acompanhando. Então, você cria uma conexão, né, onde você pode ir reduzindo essas dificuldades decorrentes da resistência natural e justificável das pessoas em qualquer centavo a mais no, entre aspas, serviço público, né? As pessoas querem tirar dinheiro do serviço público, né? Porque não se sentem atendidas pelo setor público. Então, essa permanente competição, né? Eu acho que isso depende, viu, Kelman, fundamentalmente da parte de cá, sabe? Depende de quem opera, depende de quem define a tarifa, depende de quem define a política, esse espírito no sentido de buscar essas conexões, né? Eu tenho certeza que isso aí pode ser feito, e a imprensa, eu não leio dessa maneira, eu não acho a imprensa fraca no Brasil, ao contrário, eu acho a imprensa muito competente. Ela pega essas fragilidades mesmo do sistema. Quer dizer, de fato, se nós aumentamos a tarifa em R$20 na conta agora, vai ser um escândalo. Qualquer um vai falar. Até nessa sala aqui as pessoas vão falar, isso é um escândalo, né? Porque ninguém explicou nada por que aumentou R$20 na conta, né? Então, tem que explicar, né? E ao explicar, evidentemente, que as coisas vão se esclarecendo. Eu acho que tem um caminho, no fundo, encerrando, nós estamos cheios de más notícias, né? Você abriu a sua palestra aqui tentando trazer boas notícias, né? Isso eu acho importante, porque é uma profusão quando você analisa o ato do saneamento. A situação é tão dramática no país, tão dramática, que qualquer boa iniciativa parece que não faz sentido, né? Mas é justamente nesse momento que a gente tem que buscar as boas iniciativas, dar escala para elas e dar visibilidade para elas, né? Mostrar que há caminhos, né, sendo implementados, porque senão nós vamos ficar na lamúria dando manchete para jornal, né? Mas as manchetes não é o jornal não fabrica as manchetes. Quem dá as manchetes para o jornal somos nós, na nossa, como você disse, eterna incompetência. Bom, eu já está todo mundo cansado, só vou terminar falando sobre a questão da imprensa. Eu tenho na minha parede da sala dois quadrinhos que eu tenho frases, o título do quadrinho é Profetas do Apocalipse. Quer dizer, eu sou professor da COPRE da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, enfim, trabalhei a vida inteira no ensino, em pesquisa de recursos hídricos. E até eu assumir a presidência da Sabesp, eu era considerado um especialista em recursos hídricos. Depois disso, eu passei a ser alguém que não sabe nada sobre o assunto, né? E uma série de especialistas em recursos hídricos passaram a falar sobre a crise hídrica. E eu tenho lá na minha sala todas as profecias de que as pessoas iam beber lodo do fundo do Cantareira, o volume morto ia trazer doença,
que todas as coisas, quer dizer, porque na realidade eu só estou dizendo isso para dizer a experiência pessoal que eu tenho desagradável de haver um filtro de qualquer coisa real, tecnicamente abalizada, se não for uma má notícia, tem uma grande dificuldade de passar. A má notícia, mesmo dada por alguém sem nenhum conhecimento do assunto, nenhum. Eu tenho os profetas do Apocalipse, tem gente que absolutamente sem qualificação para falar sobre água, entrevistados na TV. Tem uma frase minha lá que não. O senhor não tem. Ok, era isso. Muito obrigado pela oportunidade. Então, um debate desse. Comunicação, discussão, tentar conquistar corações e mentes. Obrigado a vocês pela... Eu queria agradecer a presença de vocês e eu queria só fazer um depoimento e uma comunicação. Eu acho que nós estamos discutindo água desde 2014, uma decisão em 2013 do Agro Futuro. E ontem eu e a Marisa, depois do primeiro ciclo de palestras, que foram mais abordando a questão urbanística, Marisa e eu dissemos, nossa, como uma diferente, um momento, uma maturidade diferente nessa discussão. Foram abordadas questões que, tempos atrás, dariam provavelmente manchetes escandalosas. E hoje, quando chegamos aqui com a Estela comentou uma coisa, foi, nossa, que maturidade, é um momento diferente da discussão. E para nós, como observadores, e no Agro Futuro nós somos isso, somos uma plataforma política, que promove, enfim, novas ideias e soluções para as cidades, há muito mais convergências do que divergências. Acho que essa talvez seja a grande análise do que a gente percebeu aqui hoje. Então, acho que isso é um bom momento. Acho que, sem dúvida nenhuma, temos aí questões importantes, sem dúvida, saneamento e moradia são as duas questões básicas de uma sociedade desenvolvida que temos que endereçar. E eu queria aproveitar para fazer uma comunicação que nós, na semana que vem, e aí eu compactuo bastante com a visão do Kelman, que é uma comunicação, um projeto que nós vamos fazer um debate, ou nós estamos lançando uma série de vídeos, vocês viram um deles aqui hoje, que se chama Cidade, Percepção e Comunicação. Acho que e nesse debate nós fizemos um convite diferente, só vão ter jornalistas debatendo a cidade, porque de certa forma eu acho que está faltando uma maturidade, ou talvez uma profundidade, na reflexão da cidade, é esse ponto que a gente vem discutindo, que muitas vezes a mídia se esgota pelo conflito em si, e não na transformação a qual aquele conflito é inerente. Quer dizer, cidade é o lugar do conflito, é o lugar da diversidade, é o lugar da coexistência. E essa coexistência é complexa, principalmente nas cidades brasileiras, que nós estamos ainda vivendo esse processo de uma maneira pouco organizada. Então, a semana que vem, estão todos convidados. No Instituto Moreira Salles faremos esse debate, cidade, comunicação, percepção e comunicação, só com jornalistas. Vamos ver como é que eles fazem essa interpretação. Muito obrigado a todos. Mas estamos convidados como? Não sou jornalista. São todos convidados, mas só entra jornalista. Pô. Não, jornalistas para debater. Para debater. Nós invertemos. Então tá nós bom. Invertemos agora a lógica. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado. Estou acabando. Ambientalista. Tem uma perguntinha aqui, vê se você entende. Campanha jornalística, porque isso é o que mais causa danos para o sistema. Aí, a única coisa que eu sei que dá para fazer sabão, que no shopping eles se colhem, que nem as pilhas. Mas assim, aí, quando eu passei por Banco Central, eles falam que a prefeitura ganha bilhões em reciclagem. E a estruturação da reciclagem. Agora, tem esses problemas. Recebe, tem um detalhe. Licença de procurar essas informações. Então, eu acho que na imprensa nós coisas devem mudar. Eu acho básico, mas eu acho que é pertinente. Você acha pertinente? Claro que sim. A primeira coisa que entope todas as tubulações, né? Então, mas assim, aí teria que ser feito uma campanha de partidos ambientalistas, né?
procura eu vou visitar o Rio também. Queria depois conversar com você sobre uma plataforma dentro do porquê que a gente está criando, que é Vamos Entender 2018, que as questões que estão aqui são várias questões sociais, das plataformas que em geral os políticos usam e para a gente trazer racionalidade, justamente diminuir o flexo, a comunicação geral, que é um pouco o papel que a BEI sempre teve de nicho, assim, o nascimento do Arthur foi nesse sentido, né? Quando os investimentos para Jogos Olímpicos e Copa estavam acontecendo e ninguém perguntando, e nem a mídia perguntando, né? Qual é o impacto disso, qual o custo disso, quem está por trás dessas decisões, o que a sociedade não está. Exatamente. Pois é, vamos, porque eu queria marcar, porque a gente está juntando especialistas e a ideia é uma plataforma, porque ganhou um espaço e a gente queria usar esse espaço, mas trazer também outras instituições para dentro. A gente está vários movimentos sociais, turma que fala no Facebook, que fala só em mídias digitais, a mídia também convencional, a gente está tentando fazer tudo um movimento de sociedade civil, gerar as perguntas certas e não ficar só ouvindo, exigir plataformas, né? Não ter outra eleição onde plataformas não são apresentadas. Então é um espaço dentro do porquê, mas é quase que um movimento social dentro do porquê. Junto a todos nós Você acha importante ter um filho, assim, filha lá gerando aquele chorume? Agora é ecologia nas escolas, né? Então, mas é uma pergunta que eu jogo para você. Ambientalizando sua mente. Chamamos, queremos conhecer A Sally já eu quero saber apesar de fazer uma Sabesp não é você, é ele. Quando ela está não, mas assim, eu fico bravo, um monte de gente, cada filho, um monte de computador deu para se tacar na luz, porque eles estão colhendo material também reciclado, e até agradeciam por ele, o computador velho lá, tal. Mas eu achei, e reciclagem também é o lixo que pega no solo. Tá bom. Obrigadíssimo. Muito bom. Excelente. Obrigado pela... Obrigada. Mas é regular para você perder. Parabéns. Não temos estruturado. Ah, mas deixa. Do banco, mas eu sorteio. É outra coisa, não é livre, é uma questão de conhecimento.